Hoje, pensando um pouco sobre a juventude, eu quero falar sobre um obstáculo que por vezes os jovens usam para não se envolverem com as coisas de Deus. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Não digas, sou apenas um jovem. Por vezes o jovem tem isso como obstáculo. Não, estou muito novo. Não, porque agora não. Não, porque... Vamos ver o que a Bíblia nos ajuda a entender nesta noite. Jeremias capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a quem veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, isto é Jeremias falando, do que ouvira. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, eu te consagrei. E te designei profeta às nações. Então eu disse, Senhor, eis que não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me disse, não digas sou apenas um menino, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que lhe ordenar, dirá. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituí hoje sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e para edificar e plantar. Até aqui a palavra do Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos permitir expressar nesta noite a nossa gratidão por meio de louvor, de música cantada, de textos lidos, de ofertas alçadas. Tudo isto é a tua graça sobre a nossa vida. E nós queremos te agradecer, rogando que a tua boa mão esteja sobre a vida da tua igreja, provendo saúde, provendo, Senhor, trabalho, provendo graça, direcionamento e, sobretudo, um envolvimento na obra do Senhor. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e louvado seja o Senhor. Essa é a hora que quem tiver sua água pode tomar também. Irmãos, como eu falara anteriormente, este mês de agosto, no nosso calendário denominacional, é o mês da juventude, dos adolescentes. E o meu desejo, o meu objetivo nesta noite é encorajar os jovens, os adolescentes, não excluindo os idosos, lógico, mas encorajá-los a buscarem o reino de Deus em primeiro lugar e a fazer da missão do Senhor na nossa vida o propósito mais excelente para viver. Eu sei que quando a gente fala sobre a missão da igreja, quando a gente fala sobre o propósito, tanto os jovens quanto os idosos deparam com alguns obstáculos na caminhada. E nós vemos Jeremias não fugindo à regra. Jeremias foi chamado e está lidando com alguns obstáculos. Mas algo bastante importante que eu quero que deixe e anote no seu coração
é que para cada obstáculo na sua vida, Deus tem uma resposta inspiradora, encorajadora, para que você não olhe para trás, não fique parado, mas continue. Até porque Deus não chamou ninguém para ficar parado. Por isso que ele disse a Moisés: diga ao povo que marche. A vida cristã é um processo, é dinâmico. A fé cristã é ativa, não é passiva. Então Deus nos chama para a atividade. A vida da igreja, a igreja, para ser uma igreja essencialmente igreja, ela precisa ser viva, atuante, ela precisa estar acordada. Jeremias, aqui no versículo 6, ele estabelece, na verdade, ele descreve, e a sua Bíblia aberta para me acompanhar, por favor, a sua Bíblia aberta, não se perca, deixa a sua Bíblia aberta e vai me acompanhando. Aqui no versículo 6, Jeremias faz o quê? Ele descreve um obstáculo ao chamado de Deus. A primeira coisa ele diz para o Senhor: olha, vou te falar um negócio. Esse negócio de chamado não é comigo não, que eu não sei nem falar. Não sei nem falar. Eu sou apenas um menino. É lógico que ele não era um menino do ponto de vista da sua idade. Mas como todos nós tendemos sempre a procurar uma brecha para fugirmos da responsabilidade cristã. Sempre nós temos alguma coisa em que nós nos apoiamos para fugir das nossas responsabilidades cristãs. Jeremias, ele se sente incompetente. Ele se sente incapaz. Ele chega e diz para Deus: eu não sei falar. E repara algo bastante importante: a sua incompetência em não saber falar, ela atrela a sua pouca idade. Percebe? Ele diz: eu não sei falar, pois eu sou apenas um jovem, eu sou apenas um menino. Quanto de nós, por vezes, estamos nesta mesma dinâmica de Jeremias? Não, porque eu não estudei, porque não, eu não fui no seminário, eu não posso fazer, porque... Igualzinho a Jeremias, só querendo escapar, só querendo fugir. Mas, né, Rosana, Deus tem sempre uma resposta adequada para os nossos delírios. É lógico, não estou com isso dizendo que nesta noite Deus está chamando todo mundo aqui para o ministério que Jeremias teve. Nem para o ministério que eu tenho, ou que o Rubens tem, ou que cada um tem. Não, eu não estou dizendo isso. Deus não está chamando todo mundo para o ministério profético. Deus nunca chamou todo mundo para o ministério pastoral. Deus nunca chamou. A verdade é que o princípio do chamado se aplica à vida de todos dentro da igreja. Dito de outra forma, ninguém na igreja foi capacitado para ficar sentado sem fazer nada. Compreende? O que ele está dizendo aqui, Jeremias disse para Deus: olha, esse negócio não é para mim. Só que Deus chega a falar para ele: olha, é para você mesmo. Você que se acha incapacitado, é você mesmo, porque o problema é se achar capacitado. No reino de Deus, quem capacita-nos para fazer alguma coisa, e quem faz alguma coisa por nosso intermédio, é Deus, não somos nós. Então, por isso, jovens, não se fiem nesta desculpa de que vocês são muito jovens para viver uma vida imprudente, para viver uma vida desocupada, para viver uma vida insubmissa, para viver uma vida que não atende os preceitos do Senhor. Talvez muitos de vocês podem achar que não tem experiência suficiente, que Deus não tem tanta cobrança, porque você ainda é muito jovem e você, sabe, a bem da verdade, sobre nós, a nossa própria vida, a maior parte das percepções que nós temos de nós mesmos são erradas. Quer para mais, quer para menos. Vocês estão percebendo o que Deus está dizendo para Jeremias? O seu olhar a despeito de você está errado. Porque Jeremias embate o contrato com o Senhor e diz: olha, eu
sou muito novo, não sei falar. E Deus está dizendo, você vai falar o que eu mandar falar. Você vai para onde eu te mandar ir. Percebe? Você é o meu instrumento e não eu o seu. Não é você que estabelece o nosso relacionamento, porque o relacionamento com Deus não é feito na nossa pessoa, é na pessoa do nosso Senhor. Percebe algo bastante importante? Irmãos, Deus é capaz de trazer à realidade o que não existe, inclusive a sua incompetência, Deus pode transformar em grande competência. Eu já lhes falei que e louvo a Deus pela vida do meu pai, o meu primeiro convite para pregar, eu passei o mês, a semana toda estudando para pregar em 1 minuto, a maior pregação da minha vida. E eu falei, para o púlpito eu nunca mais vou. Eu tremia todo, suava que era assim um negócio. E eu abri a Bíblia, e li o texto, e falei para a igreja, está tudo dito, está explicado. E na mesma hora fui embora sentar. Irmãos, percebe? Naquele dia eu estava totalmente incapacitado, me considerava um fracassado, porque sequer conseguia articular palavras para expor a palavra. Mas isso não me definiu, porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, eu nem sou aquilo que você acha que eu sou, ou que eu deveria ser. Eu me apoio naquilo que Deus diz que eu sou, ponto. Por isso eu vivo em paz. Por isso eu tenho paz no meu coração. Porque eu não vivo à sombra da expectativa de ninguém. Eu não perco meu sono porque você não gostou de mim. Diga-se passagem, não é muito difícil. Como diz a minha esposa, até o povo te conhecer, meu filho. Mas eu entendo, irmãos. Percebe o que Deus, Ele faz uma objeção direta a Jeremias, aqui no versículo 7, olha só. Ele faz objeção a Jeremias, como que ele não deveria parar de realizar o seu chamado. O que Deus diz aqui no versículo 7, não diga, sou apenas um jovem. Juventude. Não use sua juventude como desculpa para não se envolver em algo grande de Deus. Pais, não usem a juventude do vosso filho para não apoiar o envolvimento deles em coisas grandes para a glória de Deus. Adultos, não usa a sua idade para não se envolver em coisas pequenas no reino de Deus. Não use desculpa, por favor. Porque a desculpa só nos fará adiar o propósito e os planos de Deus para as nossas vidas. Eu quero pensar rapidamente nesta noite sobre 3 razões pelas quais Jeremias não deveria, e nós também, não deveríamos parar. Pelo contrário, deveríamos estar entusiasmados com o chamado de Deus para as nossas vidas. Primeira razão, e Deus dá isso a Jeremias, é que a nossa vida, a sua vida, está enraizada no propósito de Deus. Olha só o que ele diz aqui no versículo 5. A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. As nações te dei por profetas. Meu irmão, percebe que a primeira razão que Deus dá para Jeremias como encorajamento para assumir a vocação e o ministério, é dizer para Jeremias muito claro, a sua vida faz parte de um propósito e projeto maior do que você. A sua vida nesta igreja, ela faz parte de um propósito que é muito maior do que você, vai além de você. É por isso que nós não vivemos o evangelho olhando para o nosso umbigo. Nós precisamos procurar a causa pela qual, o propósito pela qual Deus nos estabeleceu neste lugar. Não entender isso, se faz um escravo de você mesmo e da sua cultura do evangeliquez. Então, irmãos,
Deus, ele faz questão de apontar 4 atos que justificam a chamada para Jeremias. Olha só, ele começa dizendo, primeiro, Deus, ele diz para Jeremias, eu te conheço. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Irmãos, Deus, ele escolhe Jeremias sem mérito nenhum. Jeremias não tinha feito nada, doutor Valdeci, para que Deus desejasse escolhê-lo. Ele diz, antes que te formasse no ventre. Meu irmão, é por isso que eu falei nesta manhã, a salvação da sua alma sempre foi ideia de Deus. Porque antes de você existir, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus olha para Jeremias com carinho, Deus acolhe Jeremias, e diga-se de passagem, isso não é só com Jeremias, é com todos aqueles que são de Deus. A Bíblia diz, em Amós capítulo 3, versículo 2, que Deus conhece o seu povo. Meu irmão, isso precisa ser encorajador para nós continuarmos a nossa jornada cristã, sem ficar com mimimi, mamamá, olhando para o lado, sem ficar olhando para as circunstâncias, porque se o mercado está bom, porque o governo está bom, porque, meu irmão, sem olhar para absolutamente nada disso. Porque nossa identidade não está nas nossas circunstâncias, mas no coração e propósito de Deus. Percebe, irmãos? Paulo, quando escreve em Romanos 8, 29, ele vai dizer exatamente isso. Que Deus, ele conhece seu filho, olha só. Pois Deus conheceu de antemão. Deus conheceu de antemão aqueles que ele predestinou para os tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que fossem primeiro entre muitos irmãos, primeiro motivo, primeira razão que Deus dá para Jeremias, para não olhar para trás, apesar da sua idade, como ele mesmo diz, é que eu te conheci, eu te conheço. Você é casado, e diga-se de passagem, você não conhece a sua esposa, e ela não te conhece. Até porque você só permite que as pessoas te conheçam até onde você quer que elas te conheçam. Mas Deus não. Deus te conhece em essência. Porque antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. Segundo, olha só, Deus vai dizer que Deus, além de conhecê-lo, Deus o consagrou. Olha aqui, antes que nascesse, eu o consagrei. Irmão, Deus separou. A consagração é que Deus separa Jeremias para um propósito especial. Sabe o que isso quer dizer para você? É que você também está aqui com um propósito especial. Então para de querer viver o propósito do outro para a sua vida. Para de querer ser o outro. Você foi criado para viver um propósito especial. Irmão, nem os gêmeos, que você olha para um, vê o outro, nasceu com o mesmo propósito. Todo ser humano, inclusive cada um aqui, tem um propósito. Então você não pode adoecer porque você quer o propósito do outro para a sua vida. É aquela, poxa vida, tem um carro bonito, é bem que deveria ser meu aquele. Para com isso, irmão. Fica feliz com o teu carro, ou com a tua bicicleta, ou com o teu trote. Sabe o que é trote? Aqui, trote é uma coisa feia aqui, né? Na minha terra, trote é outra coisa. Trote é o carro, é bicicleta de madeira. Lá nós somos assim, nós temos uma evolução, nós temos trote. Aqui parece, na vossa terra, é outro nome, né? Tem essas coisas aqui, amigo Paulinho? Tem a bicicleta de madeira com roda de... essas coisas é só para outro mundo. mas olha, independentemente do que você tem, se alegra com o que você tem, porque é o que Deus te deu para cumprir o propósito dele na sua vida. Ele destinou algo significativo para a sua vida. Por isso que eu não vou me meter na filmagem ou nas fotografias, porque eu sei que isso é de Rúbius, isso não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso até ter um celular melhor do que o de Rúbius, minha foto vai ficar pior do que o de Rúbius. Porque percebe que Deus dá a cada um aquilo que Ele quer que você faça. E você vai ser mais feliz quando começar a fazer isto. Deus consagrou Jeremias
para ser como Deus queria que ele fosse, para viver os dons pelos quais Deus, desde o início, estabeleceu para ele. Terceiro, Deus diz a ele: fui eu que formei você no ventre materno. Isso é maravilhoso. Você olha o texto: antes que eu te formasse. Percebe? Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador porque nós começamos a entender agora que nós não somos acidente de percurso dos nossos pais. Percebe? Deus está dizendo: eu que te formei, diz para Jeremias, e por extensão chega até nós, a sua vida não é um acidente. Então para de achar que você é o pior de todos os... Não! Você foi um propósito. Ele diz que ele formou. E diga-te de passagem, Deus não formaria nada para dar errado. Deus tem muita coisa para fazer do que fazer coisa para dar errado, irmão. Então, você não deu errado. Se as coisas não estão saindo como você gostaria, talvez você não está vivendo o propósito pelo qual Deus estabeleceu para você viver. Você só precisa de um Senhor para viver o propósito dele. Então corra aos pés dele, viva, seja feliz. Sabe, por mais que a genética de Jeremias era do seu pai e da sua mãe, seu pai Euquias, Jeremias não era deles. Jeremias nunca foi deles, porque Deus diz que quem formou foi ele. No ventre, ele moldou Jeremias. No ventre, ele projetou Jeremias à medida daquilo que ele estava esperando para fazer. Com a sua vida, meu irmão, minha irmã, é exatamente assim. A casa que você nasceu, o pai que você tem, os filhos que você tem, tudo foi projetado para dar bem. Mas é lógico que tem hora que você faz umas escolhas meio esquisitas. Você vai ter que arcar com as suas consequências, é lógico. Mas se você buscar sempre a orientação de Deus para tudo na sua vida, meu irmão, você vai ser mais que vencedor, com certeza. Você vai viver a exponencialidade. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Saber que eu não sou simplesmente desejo do meu pai e da minha mãe. Isso é libertador, saber que eu não sou projeto da sua mente. Saber, irmãos, que a minha vida, ela foi planejada no céu. Isso é libertador. Isso é grande demais para mim. É por isso que eu não olho as circunstâncias. É por isso que as circunstâncias não me definem. Porque se assim fosse, eu não estudava onde eu estudei, eu não vivia onde eu vivo, eu não seria pastor desta igreja. Quarto, Deus ele diz algo mais para Jeremias encorajá-lo. Eu te designei para profetas para as nações. Ou seja, até o que Jeremias viria a fazer, Deus planejou. Que maravilha! Que maravilha! Irmãos, sabe, isso é para isso que Jeremias nasceu, para ser profeta. Aí você diz, mas Jeremias poderia ser açougueiro? Tem açougueiro aí? Marquinhos tem açougueiro, Marquinhos açougueiro. Tem açougueiro. Jeremias poderia ser açougueiro? Claro que poderia. Se tomasse a decisão por ele mesmo, poderia ser açougueiro, pintor, pedreiro, podia ser o que quisesse. Como você. Você tem certeza que Deus te escolheu para ser açougueiro? Você tem a plena consciência e certeza que você é o que Deus planejou para ser? Sua profissão, sua família. Tem certeza disso? Plena. Que eu estou onde Deus quer que eu esteja? Jeremias foi projetado, planejado para ser o profeta. Sabe o que Jeremias foi? Profeta. Que maravilha. É por isso que ele sofreu o que sofreu. É por isso que ele foi simplesmente ignorado, amaldiçoado. Mas ele não abriu mão, porque ele sabia que foi para isso que ele nasceu. Por vezes eu falo com colegas e falo, rapaz, a igreja do Senhor, o povo, eu falo, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, olha. Eu mesmo
eu amo igreja. Eu nasci para servir igreja. Eu sei que ela não é perfeita, porque um bocado de pecadores, inclusive eu estou aqui dentro, então não é. Mas eu não tenho dúvida que Deus me chamou para isso. E, consequentemente, por mais pesada que possa estar, por mais tensa que possa estar, por mais dolorida que possa ser, porque o chamado é dolorido. Principalmente quando tu encontras um Tobias e Sambalate para tribular sua alma. Mas, ainda assim, eu não abro mão dela, porque eu sei que Deus me planejou para isso aí, Cris. É por isso que quando eu era mais novo, na minha terra, nós cantávamos: nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando. Oh, glória e aleluia! É passar o que eu preciso passar, sabendo o que eu estou passando, o que foi planejado para que eu passasse. Mas é lógico, irmãos, que não deveria ser assim. Tem hora que a gente sofre no ministério simplesmente por capricho de um e dos outros. Não porque Deus planejou esses sofrimentos. Mas voltemos para cá, para Isaías. Nenhum cristão, irmãos, existe... Coloque isso no seu coração e na sua mente. Nenhum cristão existe para viver a sua vida tranquilamente, honestamente, criar sua família, desfrutar da sua aposentadoria e morrer no final. Nenhum cristão foi planejado para isso. Deus nos planejou para assumirmos um compromisso com Ele. Deus nos fez para o ministério dEle. É por isso que eu falei para os irmãos de manhã, esses dias eu ouvi uma música que eu vou tirar da minha playlist. Vou tirar essa música da minha playlist. A música dizia assim: Deus te deu não sei quantos minutos hoje, sabia disso? Pois é, Ele te deu todos esses minutos para a sua felicidade. Pode parar com isso, essa música está errada. Como se agora Deus vivesse para realizar seus propósitos, seus desejos. Está muito errada essa música. Deus te deu o tempo que Ele te deu para a glória do nome dEle. Aleluia. É para a glória do nome dEle. Então, meu irmão, o primeiro incentivo que Deus dá para Jeremias assumir o ministério e caminhar, apesar da sua idade, é que a sua vida faz parte de um propósito maior do que ele. E para você, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu tenho um segredo. O meu segredo para você é... Eu vou falar tão baixinho para os outros não ouvirem. Você não é seu. Você é de Deus. E precisa viver para a glória de Deus. Porque antes de você existir, Deus já tinha te chamado para Ele. Isso é maravilhoso. Ele nos amou primeiro. Ele nos acolheu primeiro. Você não foi feito para viver sozinho numa ilha. E diga-se de passagem que eu sou de ilha, irmãos. Eu sou da ilha. Da ilha do Príncipe, distrito de Pagué. É o melhor lugar que existe na face da terra. Coloque lá depois, quando chegar em sua casa, você coloca no seu, como é que fala? Google. Ilha do Príncipe. Você vai ver o que é Jardim do Éden. Maravilha. Lindo demais, irmãos. Lindo demais. Então, veja lá. Você não é um acidente, viu? Você é um projeto. Você é um propósito. Segundo encorajamento para nós, apesar da nossa idade, jovens, adolescentes, adultos, não abrimos mão do ministério que o Senhor nos deu. Segundo, é que a autoridade de Deus está por trás do seu ir e do seu falar. Irmãos, a segunda razão, Deus, Ele diz para Jeremias, e Ele usa isso para contrariar o temor de Jeremias. Ele diz assim no versículo 7, não digas eu sou apenas um menino, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Percebe aqui que o ir,
o falar de Jeremias era, na verdade, o agir de Deus na vida dele, por meio dele, apesar dele. Irmãos, como é prazeroso você saber que você está fazendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. A paz no seu coração, quando você toma as suas decisões, quando é Deus que está, assim, direcionando. Percebe que a ênfase que Deus dá neste versículo, ao dizer que eu vou enviar para você, eu vou ordenar a você, é que nós fomos feitos exatamente para uma missão. Nós não fomos feitos para paralisarmos. Nós fomos estabelecidos para missão. E missão é exercício. A juventude de Jeremias, assim como Paulo fala sobre a juventude de Timóteo, a juventude não importa quando você está no caminho de Deus. É por isso que esse mês você vai ver os jovens aqui. Hoje nós já tivemos Manu brilhantemente direcionando a oração. Maravilhosa, com essa voz doce dela. A oração fluiu de outra maneira. Como a gente viu, a Yasmin cantando aqui. Esse mês eu quero jovem. Você vai ver jovem pregar aqui. Sabe por quê? Porque não importa a idade, conquanto o coração está em Deus, eles têm coisas para nos falar. Lodo engano é nós acharmos que só nós, adultos, temos algo para ensinar os jovens. Lodo engano nosso. Porque Deus, Ele usa até os jovens, até os adolescentes, para estabelecer verdades eternas. Sabe? E no versículo 9, o Senhor, Ele continua falando. Olha só, o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eu ponho minhas palavras na tua boca. Percebe, irmãos? A vida do crente precisa ser estabelecida nessa verdade. O meu ir, o meu vir, o meu falar precisa ser conduzido pelo Senhor. E diga-te de passagem, Deus, Ele tem interesse em fazer isso na sua vida. Por isso que Ele fala para Jeremias. Eu vou te ordenar, você vai fazer, você vai. Eu vou te falar, você vai falar. Outra, eu vou colocar minha palavra na sua boca. Você vai falar o que eu quero. Percebe que é o interesse do Senhor, que a eficácia do ministério de Jeremias não estava em Jeremias. É por isso que eu tenho uma dor existencial com líderes que eu vejo dizendo, não, eu que fiz, porque eu que faço, porque, meu irmão, nós não fazemos nada, é Deus em nós. Se Deus não estiver em nós, o que nós fazemos vai ser para a nossa condenação. É o que Deus está dizendo para Jeremias aqui, olha só no versículo 10, veja, eu o constituí hoje sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Ou seja, tudo que Jeremias precisava fazer, já tinha script do Eterno, aleluia. Irmão, todo o percurso da tua jornada sobre a face da terra, dessa terra chamada Iguaí, eu quero te dizer que já tem um script. A sabedoria está em você buscar a Deus, amigo Dilton, para viver esse script, para viver com essa intencionalidade. Jeremias, quando ele falava, quando ele lançava ou anunciava o julgamento, quando ele profetizava a bênção, as coisas aconteciam não por causa dele, é porque a palavra era de Deus. Por isso Jeremias nunca foi um profeta tão querido, até porque, irmãos, vou lhe falar, para a gente ser muito querido, a gente vai afastar muito das coisas de Deus. Porque os homens, para nos ter querido, querem que a gente fale o que eles querem ouvir. Se lembra? Sempre foi assim. Tanto é que lá em Ezequias, Deus chega a dizer, olha, ai daqueles profetas que dizem assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Que diz que vai ser uma bênção quando o Senhor já disse que vai ser um julgamento. Irmãos, eu fico pensando, que tipo de cristão está sendo formado nos nossos dias? Rasos, fracos, carregam Bíblia, mas não conhecem Bíblia. Porque estão à procura de profecias, quando está aqui
tudo aquilo que é necessário para sermos salvos e morarmos com Jesus no céu. A gente precisa cantar que nem aquela irmã. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sabe, largar um pouco de nós mesmos e voltar para o Senhor. É isso que a igreja do século 21 está precisando. Irmãos, a humildade era reconhecida por Jeremias. Ele sabia, ele se colocou nesse lugar. Eu não sei falar, sou tão pequeno. Mas ele se sentiu encorajado quando recebe uma comissão. E sob a comissão, Jesus diz, a minha palavra vai estar na sua boca, eu mesmo vou colocar. Ele se sente fortalecido, ele sai. Terceiro e último, encorajamento para nós, razão para nós, jovens, não nos desculparmos pela nossa idade, é que Deus estará com você para libertá-lo. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Que maravilha, irmão. Deus está conosco e em nós para nos livrar. Sabe, normalmente, um grande obstáculo que por vezes acontece na vida dos jovens e também de alguns adultos e que de alguma forma faz as pessoas pararem, é o medo da rejeição e da oposição. Medo da rejeição e da oposição. Ou seja, por vezes vem o pensamento de que, oh meu pai, as pessoas não estão gostando. Oh meu pai, as pessoas não gostam. Oh meu pai, o que? Vão discordar de mim. Oh meu pai, vão me criticar. Oh meu pai. Para parar com isso. Por quê? Porque Deus diz para Jeremias, não se preocupe com isso, porque eu estou contigo para te livrar. Enquanto você está fazendo a minha vontade, fique em paz, eu estou lhe fortalecendo, lhe ajudando. Deixa eu falar. É por isso que Neemias falou, eu estou numa grande obra, não dá para ficar jogando conversa fora com vocês. E eu vou lhe falar. O Tobias e Sambalate ficou meio furioso. Para aí. Não quer jogar conversa fora com a gente? Sabe o quê? É porque quem tem uma missão clara na sua mente não perde tempo com periferia. E eu não estou falando socialmente. Estou falando sobre assunto da sua vida, que por vezes você coloca em primeiro lugar, que te destrói e não coopera para o propósito de Deus na sua vida. Abra mão de tudo aquilo que não te leva para mais perto do Senhor. Tudo, inclusive você mesmo. O medo do homem, muitas das vezes, tem se tornado obstáculo para as pessoas continuarem no ministério, continuarem na jornada. Mas o Senhor, Ele vai dizer, irmão, para nós, Hebreus capítulo 13 em diante, 5 em diante, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Portanto, podemos dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Esse é meu lema. O Senhor é meu ajudador. Eu não temerei o que pode me fazer o homem. Porque Ele é que me sustenta, Ele é que me provê, Ele é que me ajuda, Ele é que me salva. Eu preciso viver para a glória dEle. Eu preciso entender que não existe ninguém que se importa mais comigo quanto Deus, para me salvar, para me guardar, para me proteger. Queridos, a presença de Deus, a aprovação de Deus, ela precisa ser mais valiosa do que a aprovação do homem. Tem gente que sabe que é errado, mas porque esse errado, de alguma forma, traz alguma visibilidade diante do homem, sabe o que ele faz? Ainda dizendo ser cristão, ele pratica o errado, para ter visibilidade, para ter uma tapinha nas costas. A questão é que, se nós morrermos nesta dinâmica, Deus vai simplesmente nos dizer, quando fechar a porta do céu para nós, por que você agradou aos homens e não a mim? Quem morreu por você? Fui eu ou fora eles? E aí a gente
não tem resposta. Então, meu irmão, minha amada irmã, jovens, não negocie princípios. O que é errado, sempre vai ser errado. O que é pecado, sempre vai ser pecado. E o que é santo, sempre precisará ser santo. Deus disse para Jeremias, e Ele diz para jovens hoje, inclusive os de 60 anos também: não diga que você é um jovem, e assim se desabilite a servir. Por quê? Não dizer que sou jovem como desculpa. Primeiro, porque a sua vida não é sua. Porque a sua vida, ela faz parte de um propósito de Deus soberano. Por que eu não posso justificar a minha juventude como fuga da responsabilidade? Porque a autoridade de Deus, e não sua autoridade, está por trás do seu agir e do seu falar. Por que, irmãos, eu não posso justificar a minha pouca idade ou a minha muita idade, dizendo como que não tenho mais condição de fazer? Sabe por quê? Porque o próprio Deus estará pronto para te livrar. Caminhando para o final. 1 Pedro 2,9 diz que todo crente é geração eleita e sacerdócio real. Todo crente foi chamado para sacerdócio, para servir. Então, não precisa você ficar: será que eu tenho chamado? Será que Deus me chamou? Não, você tem. Se você é crente, você foi chamado não só para ser crente, mas para proclamar o Senhor. Não precisa ficar: será que eu tenho? Será que eu não tenho? Não. Você tem, já estou dizendo. Ele está dizendo: crente, sacerdócio real. Há uma citação de um reformista que em 1676, ele escreveu sobre o sacerdócio de todos os crentes, Philip Jacob. Ele disse assim: todo cristão é obrigado não somente a oferecer a si mesmo e o que possui em oração, ação de graça, boas obras, esmola, etc, mas também, olha só, que não basta boas obras, não basta, ele está dizendo, mas também estudar a palavra de Deus diligentemente, com graça que lhe é dada para ensinar aos outros. Percebe que crente foi chamado para ensinar os outros a palavra, mas antes ele precisa viver a palavra. Especialmente, ele diz, aqueles que estão sob o seu teto. Castigá-los, exortá-los, convertê-los, edificá-los, observar sua vida, orar por todos e, na medida do possível, procurar-se com salvação. Meu irmão, nós precisamos entender, se você é cristão, você foi chamado para esse sacerdócio. Comunicar Jesus em tempo e fora de tempo. Não precisa um culto de consagração para que depois disso você comece a evangelizar, a discipular, a visitar. Todos nós, irmãos, fomos chamados. A questão que se põe é: Deus me chamou para quê? Porque de chamado todos nós fomos. Para quê? Para que Deus me tem aqui nesta igreja? Eu preciso pensar. Será que Deus me estabeleceu para ser um líder de pequeno grupo? Para ser um líder da recepção, para ser aquele que recebe as pessoas na porta, para ser uma professora de escola bíblica dominical, para ser um ministério infantil, para ser um ministério de jovem, para ajudar o pastor? O que Deus me chamou? E eu faço o que Deus me chamou para fazer, somente diligentemente isso. Eu preciso pensar. Será que Deus me chamou para visitar os reclusos, orar por eles? Eu já falei para os irmãos, no início da minha vida cristã, o meu trabalho era na cadeia, na FEBEM. Todo sábado eu ia lá evangelizar para os presos. Cantava louvores para eles. Tinha uns meio mal encarados, tinha outros que ficavam na cela enquanto eu estava lá no pátio. Eu achava isso lindo, irmãos, porque alguns ficaram tão graciosos que quando chegava sábado, no meu horário, eu já ouvia lá os meninos batendo as cadeias, como é que fala esse negócio lá? As grades.
É o africano, é o africano. Eu falei, não, não é africano não, é Jesus. É Jesus para a sua vida. O que Deus chamou você para fazer? Só não vem com conversa dizer que Deus te chamou para não fazer nada. Só para observar. O meu ministério é observador. Pode parar com isso. Não tem isso. Deus não é preguiçoso na sua obra. Já cantava as criancinhas. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Eu não sei se a música é assim, mas agora vai ser. Porque é isso que eu quero falar. Vocês percebem que Deus, Ele chama todos nós para nos envolver de alguma forma em alguma área. Será que Deus me chamou para ser aquele que vai investir financeiramente para que as pessoas vão para a missão? Será que eu sou aquele que Deus deu o ministério de visitar hospitais, orar com as pessoas? Eu vejo isso muito na Cris. Eu fui nesses dias no hospital com o Cris e chegou lá, enquanto eu estava orando para uma pessoa, ela já saiu, vou orar para outra pessoa. Eu falei, rapaz, continue, irmão, continue, ore por todo mundo no hospital. Irmão, Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Não só para estar no culto sentado me ouvir. Me ouvir é uma necessidade para a sua existência cristã. Agora, para a sua felicidade e realização, você precisa trabalhar. Trabalhar. Será que Deus me chamou para alimentar os famintos? Tem pessoas que ninguém vai na sua casa e sai sem tomar um café. Ju? As pessoas não vão lá para sair sem tomar um mucunzá. Ju até fez bolo sem açúcar, irmãos. Ovelha que cuida do pastor, outro nível, hein? Tia Eude, meu Deus do céu. Estou sentindo falta, tia Eude. Vigia, tia Eude. Eu só estou falando. O que Deus te chamou para fazer, meu povo? Por favor. É isso que precisa ser a nossa oração. A nossa oração não é para, de alguma forma, procurar desculpa para não fazer nada. Senhor, tu sabe, Senhor. Senhor, tu sabe, Senhor. Não. O Senhor te chamou para você se envolver na sua obra. Por isso, não diga, eu sou apenas um jovem. Ou, eu já sou velho demais. Ou, de força nenhuma. Deus não te chamou para esta retórica. Esta precisa ser a nossa oração nessa noite. Senhor, eu quero fazer diligentemente o que o Senhor me chamou para fazer. O que o Senhor me chamou para fazer? Ainda que na jornada eu sofra, chore, mas eu quero fazer isso que o Senhor me mandou para fazer. Quem sabe Deus te chamou para trabalhar com os jovens, com os adolescentes, com o Ernesto. Não permita que a barriga do peixe seja seu próximo passo. Não permita isso.